Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Podem se assentar, irmãos, por um minutinho. Vocês podem localizar na Bíblia o tema desta campanha, que é 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12. Enquanto vocês se localizam, eu quero aqui tributar os meus agradecimentos ao pastor Jean, a pastora Mislane, pelo convite. Queria agradecer também ao meu pastor pela liberação e pela bênção. Venho debaixo da bênção do meu pastor. Gostaria de agradecer aqui aos meus amigos presentes, meu irmão, pastor Alain. Que dificuldade hoje, hein? Botou na prova. Mas louvo a Deus por essa rica oportunidade. E eu vou pedir aos irmãos que fiquem de pé agora, em reverência à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz assim: Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida em Mispa e Sem, e deu-lhe o nome Even-Haezer, ou Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E você senta dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós, seres humanos, nós temos várias capacidades. E uma delas me chama muita atenção, que é a capacidade de esquecer. Esquecer das promessas de Deus sobre as nossas vidas, esquecer daquilo que Deus um dia falou aos nossos corações. E no começo dessa ministração, eu vou pedir a você que vire para a pessoa que está do seu lado, na qual ela não precisa responder, faça apenas uma pergunta para que ela medite nessa pergunta até o final dessa ministração. Pergunte para ela assim: quantos anos você tem? Em nome do Senhor Jesus. No final dessa ministração eu vou responder a sua pergunta. Quando nós, como eu estava dizendo, o ser humano ele tem a capacidade de esquecer as coisas muito facilmente. Então nós passamos por situações a qual Deus permite que nós passamos. E na primeira situação, na primeira adversidade, no primeiro problema, nós esquecemos de tudo que Deus falou. Um dia alguém sendo usado por Deus, ministrou algo sobre a tua vida. Você agarrou aquela promessa, colocou ela no teu coração, mas quando se deparou com a primeira dificuldade, nós chegamos a dizer assim: eu acho que Deus se esqueceu de mim. E aí a gente começa a enfraquecer, porque em Provérbios 13, no capítulo 12, a Bíblia ela vai dizer que a esperança demorada enfraquece o coração. Então, quando nós ficamos sabendo das promessas de Deus, a gente tem aquela esperança que ela acontece, mas quando ela demora, porque não é no nosso tempo, e sim no tempo do Senhor, o coração ele tende a enfraquecer. Você tende a ficar triste. E aí nós começamos a deixar que o nosso altar comece a declinar, comece a quebrar, começa a enfraquecer. Aí vem aquela vontade de você, vem aquela falta, né? A vontade de vir à igreja. Aí você já não vem à igreja com tanta frequência. E quando você chega na igreja, você não veio no intuito de adorar a Deus. E aí você começa a observar as coisas que acontecem dentro da igreja. Porque nós estamos reunidos com pessoas. E onde tiver um grupo de 10, 15 pessoas que pensam diferente uma das outras, vai haver problema. Vai haver conflito.
Por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele é a cabeça. Porque Ele é que comanda. Porque se fosse para cada um comandar, não daria certo. Então, quando nós saímos da nossa casa, balanceados, nós não conseguimos chegar aqui e entregar uma verdadeira adoração. E aí a gente chega a dizer assim: nossa, o culto hoje não foi tão bom, o pastor hoje não estava inspirado, o pregador hoje não, faltou um pouquinho, quase chegou lá. Mas é a palavra de Deus que está sendo pregada. A palavra de Deus, ela diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele se fará presente. Aí você consegue imaginar que Deus, Ele se faz presente aqui neste momento? Porque quando nós olhamos lá para fora, e se hoje tivesse uma celebridade gospel, essa igreja não caberia de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você sabendo que Deus se faz presente, eu consigo ficar desanimado aqui dentro. Esquecemos das promessas, esquecemos do sacrifício ao qual Ele fez por nós na cruz. E quando você fala de uma campanha, que significa até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, significa que é um culto de agradecimento. E quando você entende que é um culto de agradecimento, era para você estar de pé, desde o começo do culto e dando glória sem parar. Sem parar. Mas olha só que interessante, eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho, porque quando nós olhamos, a gente vem assim, meio que balançado, a gente chega aqui na igreja e tende a falar assim: a responsabilidade do culto é do pastor, então ele que faça o céu descer. As pessoas dizem que o louvor, ele tem a responsabilidade de trazer o céu para a terra, então a responsabilidade também está nos levitas. Não, hoje vai um pregador, então a responsabilidade de curar e tudo lá, hoje ele vai ter que fazer o céu descer hoje. Mas olha só que interessante, em Números, no capítulo 3, versículo 31, a Bíblia vai dizer sobre a genealogia de Levi. E eu quero pegar aqui um dos filhos de Levi, Coate, porque Levi teve 3 filhos, Merari, Coate, Gerson, Coate e Merari. E assim como a tribo de Levi foi chamada para trabalhar no tabernáculo, os filhos de Levi foram chamados também. E a responsabilidade de Coate era remover os móveis do tabernáculo. Arão e seus filhos entravam, embalavam, e ele era responsável por carregar os móveis. E a ordem de Deus era assim: a pia de bronze, ela é leve, pequena, mas em vez de você carregar sozinho, carregue em 3. Aquilo que é para carregar em 2, carregue em 6. O que é para carregar em 3, carregue em 9. O que Deus estava dizendo? Divide a carga. Coate perguntou assim: mas a pia de bronze é tão leve, eu posso levar sozinho? É melhor você dividir a carga, do que você levar sozinho e deixar cair e eu ter que te matar. Porque quando você fala da casa de Deus, da santidade de Deus, tem que ter decência e ordem, tem que ter responsabilidade. Então Deus disse: carrega em 3, porque assim não vai cair, eu não preciso matar ninguém. O que Deus está tentando dizer? A responsabilidade do culto não é minha, não é do pastor, não é da pastora, é de todos nós. É necessário dividir a carga para que ninguém morra. Porque se todo mundo estiver focado no culto, a glória vai descer. Mas você acha que Satanás, ele está alegre com esse culto neste momento?
na qual você trabalhou o dia inteiro, chegou cansado do serviço, aí você toma um banho e fala assim: eu vou para o culto, eu vou adorar a Deus, estou participando de uma campanha, então eu vou adorar a Deus. Ele não está nem um pouco satisfeito, e ele fala assim: vocês podem até ir, vocês podem até fazer o que vocês quiserem, mas a atmosfera hoje está fechada, não sobe nada. Aí você vai falar assim: mas Satanás não tem poder para isso? Tem. Porque em Daniel, no capítulo 10, no versículo 4, a Bíblia vai dizer que Daniel estava diante do rio Tigre, e destampa diante dele o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel fala assim: a sua oração ela foi ouvida desde o primeiro dia, mas os príncipes da Pérsia me resistiram durante 21 dias, eu fiquei preso nas regiões celestiais. Eu estou falando de Gabriel, um anjo que assiste diante do trono de Deus. Ele ficou preso por demônios. Mas você sabe o que Deus está querendo dizer nessa noite? Manda a glória para cima que eu mando o poder para baixo. Nem que eu tenha que mandar hoje mensageiro e guerreiro, nem que eu tenha que passar essa atmosfera hoje, mas é necessário que a igreja entenda que a responsabilidade desse culto é de todos nós. É de todos nós. Eu saí da minha casa para dar a minha melhor adoração. Eu vim por tudo ou nada hoje. É necessário você entender. Eu vim por tudo ou nada. Imagine que se esse culto hoje fosse o último. Imagine que esse culto hoje fosse o último. Que no final desse culto Deus vai vir buscar a tua noiva. Como que seria o último culto para você? Como que seria o último louvor aqui na terra? O seu último glória a Deus? Como seria? Mas para você entender aqui essa passagem, é preciso voltar um pouco mais e falar sobre a história de Samuel. No capítulo 1, a Bíblia vai falar uma história muito conhecida de todos, que fala sobre Ana, Penina e Eucana, na qual fala do nascimento de Samuel. E eu pergunto, nós viemos aqui nessa noite, todos nós precisamos de uma providência do Senhor, todos nós passamos por dificuldade. E aquela mulher naquela época, não só ela, como outras mulheres, eram estéreis. E por que Deus atendeu o pedido dela? Por que Deus atendeu o pedido dela? Sendo que também existiam outras mulheres. Porque o pedido dela estava alinhado à necessidade que Deus tinha naquele momento. Aí eu pergunto para você, a sua necessidade está alinhada à vontade de Deus? Será que aquilo qual você está pedindo está alinhado à necessidade de Deus? Porque enquanto ela queria um filho, Deus deu um profeta, um juiz e um sacerdote. Enquanto ela queria um filho, Deus levantou alguém a qual mudou toda uma nação. Qual é o seu pedido nessa noite? É para você? É para você o seu pedido? Porque quando nós entendemos que evangelho não é para mim, é por você, é pelo próximo. Porque Jesus, ele não morreu na cruz para ser um ícone, para ser famoso. Ele veio morrer na cruz por mim e por você. Os discípulos a qual continuaram o ministério de Jesus, foi por mim e por você. Essa Bíblia, todas as histórias que foram escritas aqui, é para que hoje nós pudéssemos ler e seguir esse exemplo. Então o evangelho não é por mim, é pelo próximo. Então qual é o meu pedido para Deus hoje que vai atender não só a mim, mas toda a população de Boituva, ou de São Paulo, ou do Brasil, ou do mundo inteiro? Ou eu estou preocupado com as minhas necessidades? Ou eu estou preocupado com o filho que está nas drogas? Nossa, você está falando do meu filho. Você ensinou ele no caminho que ele deve andar?
A palavra de Deus, ela te dá a base e te sustenta, dizendo que pode um filho desviar do caminho. Se você ensinou ele no caminho, ele vai voltar. Ali já é trabalhar de Deus. Aí você fala assim, é uma falta de alimento em casa. É uma briga no casamento. Qual a sua dificuldade nessa noite? Qual o seu pedido para Deus? Só que o que você não entende é que quando eu oro pelo próximo, Deus, ele visita o meu coração e ele atende o meu pedido, porque ele olha e entende, assim como Jó orou pelos seus amigos e teve vitória. É necessário entender tudo isso. Evangelho não é por mim, é pelo próximo. Pergunte aos pregadores aqui nessa noite, qual o preço que se paga por subir no altar e pregar a palavra de Deus? Não é por mim. Aí você vira para Deus e fala assim, Pai, está chovendo hoje, se eu tivesse um carro, eu não faltaria um culto. E quando você recebe essa bênção de Deus, a primeira coisa que você esquece é do culto. Se eu hoje receber um carro, eu vou passar na casa de todo mundo, pegando todo mundo e levando para a igreja. Quando você recebe essa bênção, e quando vem à igreja, ainda sai com os vidros fechados para ninguém te ver. Aí eu pergunto, a sua necessidade está alinhada à necessidade de Deus? A ajudar o próximo? Por que que era uma necessidade de Deus? Porque naquela época, o sacerdote Eli já estava velho. Os seus filhos estavam na prostituição, no pecado. E Israel estava passando por um declínio espiritual. E a Bíblia vai dizer que o povo clamava. Mas quando você se permite passar por essa necessidade espiritual, você começa a buscar em outros parâmetros suprir essa necessidade. Quando você pede a Deus e Deus não atende, você fala, eu vou buscar com meus próprios braços. E aí você começa a trabalhar incansavelmente, mas nada conquista. Você começa a correr para um lado e para o outro, e você vê que nada está acontecendo. Aí você começa a adorar outros deuses, achando que ele vai resolver o teu problema. Aí eu pergunto, qual Deus você tem adorado? Porque Deus, ele vira e fala assim, eu me lembro quando você acordava de madrugada, para poder falar comigo. Muitas das vezes agora você acorda pela madrugada para ver um vídeo proibido. Eu lembro de quando você saía pelas ruas cantando louvores, mas hoje o som que você escuta não é esse mais. Você tem me trocado por um rolê? Você tem me trocado por um copo de bebida? Você tem me trocado por um cigarro? Esse é o Deus a qual você está adorando? E quando alguém chega para você e fala assim, ei, vamos lá na igreja hoje, tem uma campanha maravilhosa. Aí você fala assim, não, hoje tem jogo. Esse é o teu Deus? Você se esquece de tudo aquilo a qual Deus fez por você? Você esquece que você só está aqui nessa noite respirando, porque Deus permitiu que você estivesse aqui? Quando você entende que tudo quanto você precisa vem do céu, tudo quanto nós precisamos vem do céu, vem de Deus. Só que aí, no capítulo 3, no capítulo 7, no versículo 3, e aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel, sejai, se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Deus, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros, e todas as imagens da deusa
Astarote. Está vendo? Se é do seu coração voltar totalmente a Deus, abandona tudo isso. Abandona tudo isso e começa a buscar inteiramente a Deus. E em seguida, a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 4, em seguida todos os israelitas jogaram fora várias imagens de Baal, Astarote e todos os deuses, e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus. E o Senhor, Samuel prosseguiu proclamando, reuniu todo o povo, todo Israel, em Mispá. Só que olha que engraçado, todo o povo se reuniu, e o exército inimigo, quando ficou sabendo, ele resolveu atacar. Mas eu pergunto para você, quem estava reunido aqui não era o povo de Israel? Quem contou para eles? Alguém que não estava com o altar levantado? Alguém que estava com o altar destruído? Que achou uma oportunidade de falar para o inimigo que o povo estava reunido porque ia ganhar alguma coisa em cima disso? E nós não percebemos que essa pessoa, muitas das vezes, está do nosso lado. Sabe por quê? Decepção, ela não vem de quem está longe. Ela vem de quem está do seu lado. Decepção, ela vem de quem está do seu lado. Só que olha que mais engraçado ainda. A Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel ficou sabendo que os filisteus estavam vindo, calma aí, quem contou para Israel? O mesmo que levou? Significa que a pessoa está do seu lado. Ela pega a informação, ela leva para o inimigo, pega a informação e traz para você de novo. E você bate no ombro dele e fala, esse é meu amigo, contou para a gente o que está acontecendo. Mas sabe qual é o problema? Porque eu estava vendo um vídeo, e o vídeo falava assim que o rapaz estava contando dinheiro, trabalha no banco, e ele separava uma nota, colocava aqui, aí tinha alguém observando e falou assim, essa que você está separando, ele falou, é falsa. Nossa, mas você não pega, não olha, você só coloca do lado. É que de tanto tempo que eu trabalho, que eu já sei qual é a verdadeira e qual é a falsa. Isso deveria ser aplicado com a gente dentro da igreja. Porque de tanto que eu caminho com Deus, eu tenho que ter a sabedoria, o discernimento de olhar e saber se é falso ou verdadeiro. Porque muitas igrejas, é mais fácil colocar o lobo para dentro e o cordeiro para fora. Por quê? Porque o cordeiro, o lobo, ele fala bonito, ele canta bonito, ele prega bonito, só não tem Deus. E ele engana muita gente. Ele engana muita gente. Aleluias. Glória a Deus. Então, é necessário manter o nosso altar de pé. É necessário colocar o nosso altar sempre inteiro. Mas, preste atenção, nós estamos em uma campanha, na qual ela está dizendo aqui que foi levantada uma pedra, foi colocado um cordeiro, houve sacrifício, é uma campanha, nós estamos sacrificando, tirando o nosso tempo e vindo aqui adorar a Deus, sacrificando. Mas eu pergunto para você, o que você trouxe para sacrificar nessa noite? É uma responsabilidade muito grande falar do amor de Deus, e isso quem me falou um dia foi meu irmão. Eu estava discutindo Bíblia com ele, discutindo assim no bom sentido, né? E eu falei, cara, mas como que isso acontece? Por que isso acontece com a gente? A gente está aqui caminhando certinho, está aqui fazendo as coisas tudo certinho. E ele disse assim, se você soubesse a responsabilidade que é ministrar uma palavra,
Ele falou assim, se eu soubesse disso antes, eu teria desistido. Porque no começo, muitas das vezes uma palavra interpretada e uma mão levantada, você pega uma palavra errada. E isso pode acabar com a vida de alguém e com a sua também. Naquele dia eu falei, chega, estou fora. Só que eu não consigo. Saí dali, primeiro amigo que eu começava a conversar, daqui a pouco a gente estava na Bíblia e eu estava falando. Inclusive os meus colegas, um tempo atrás, falou assim, a gente vai marcar sair para comer um lanche, mas o Joe não pode falar da Bíblia. Eu falei, então eu não vou, eu não consigo. E eu tenho um grande orgulho do meu irmão, e eu queria convidar ele aqui nesse momento. Gostaria de convidar meu irmão aqui rapidinho, isso. Tem mais um microfone, fazendo favor? Fico imaginando se minha mãe estivesse aqui agora. Eita glória. Chamei meu irmão aqui para ele me ajudar a pregar. Eu quero que você entenda que tudo aquilo quanto nós precisamos vem de Deus, vem dos céus. Quer ver só? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Usa o microfone. E a terra era sem forma e vazia. Só o primeiro. Não precisa confirmar não, sei que você sabe, vai lá. Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus ele tem o poder de criar tudo ao mesmo tempo. Por que Deus criou primeiro o céu e depois a terra? Porque a terra está embaixo, o céu está lá em cima. Então você está querendo me dizer que o céu é a referência para a terra? O céu é mais alto que a terra. Então, tudo quanto eu preciso vem do... Em João, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer sobre a multiplicação dos pães e peixes. Jesus olhou para frente e viu uma multidão de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, cerca de 12.000 pessoas, e na mão dele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele não olhou para a multidão, que era o problema, ele não olhou para aquilo que ele tinha para poder resolver o problema, ele olhou para o... E a Bíblia diz que, olhando para o céu, ele deu graça. Então quer dizer que tudo quanto nós precisamos vem do céu. O salmista Davi, quando escreveu o Salmo 121, ele disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, tudo quanto eu preciso vem do céu. Aleluia. Malaquias 3:10. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então você está querendo me dizer que tudo quanto eu preciso vem do céu. Tudo quanto eu preciso vem do céu. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Promessa de Deus sobre a nossa vida. Deus veio do céu, morreu na cruz por nós, para que eu e você tivesse a oportunidade de uma vida eterna. Amém. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você está querendo me dizer que tudo quanto eu preciso vem do... E o que é que você precisa nessa noite? Oh, glória. Deus se faz presente nessa casa. Deus se faz presente nessa casa. Ele está passando aqui, eu não sei o que você vai fazer para chamar a atenção dele neste momento. Glória. Mas o que eu quero te dizer é que assim como aquela mulher, ela entrou no meio de uma multidão e tocou nas vestes de Jesus, assim como aquele cego gritava incansavelmente falando, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, chamou a atenção de Jesus. O que você vai fazer nessa noite para chamar a atenção de Deus? Ele está passando na casa, ele está aqui. Continua aqui, dá lugar. Oh, glória. Deixa Deus te usar.
Tem mais. Eu quero que você me ajude aqui, que esse vídeo eu vou mandar para minha mãe depois. É a sua também, né? Esqueci. Então, olha só, tudo quanto você precisa vem do céu. Deus fez promessas sobre a tua vida. Deus tem feito promessas. E você precisa acreditar. Você precisa crer naquilo que Deus já falou sobre a tua vida. Deixa Deus usar. Som. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, glória, aleluia! A questão é simples, é necessário você sonhar, mas dê a Deus a oportunidade de sonhar por você. O que Ele tem por você é muito maior. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Aleluia. Eu creio, Jesus. Ei. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.
Aleluia. Aleluia. Então, olha só, gente, só para poder fechar aqui essa ministração, eu quero abrir um parênteses aqui, porque a Bíblia vai dizer que Samuel, ele levantou uma pedra entre as duas cidades e sacrificou quando ele ficou sabendo que o exército inimigo estava vindo, certo? Então, olha só, em 1 Reis, no capítulo 18, a Bíblia vai dizer sobre Elias, quando enfrentou os 850 profetas. Ele pediu que os profetas subissem até o Monte Carmelo, juntamente com o povo, e ali ele fez o desafio, certo? Então, olha só, quando ele virou para os profetas, ele falou assim: levante o altar, coloque o sacrifício, e nós vamos orar a Deus. Vocês vão orar o Deus de vocês, eu vou orar o meu Deus, e é necessário que desça fogo e consuma o sacrifício. O altar a qual os profetas se levantaram tinha o quê? O que tem num altar de sacrifício? Tem que ter o cordeiro. O cordeiro. Tem que ter presença, até porque quando Elias vai fazer o dele, levantar o dele, ele conserta as pedras que estavam, entendeu? As pedras que não estavam corretamente. Foi falado aqui durante a ministração que quando a gente deixa que o nosso altar acaba quebrando, acaba desmanchando, a gente começa a perder a presença. Então, quando os profetas de Baal, eles estavam fazendo ali o seu ritual, tinha adoração, tinha altar, tinha adoração, tinha altar, mas não tinha Presença. não O tinha altar estava quebrado. fogo. Não tinha fogo, não teve fogo. Mas olha só, quando Elias fez o desafio, Satanás, responde para mim, Baal, ele tem condições de mandar fogo do céu? De jeito nenhum. Vou reformular a pergunta. Satanás, que era quem estava por trás das imagens dos deuses, tem condições de mandar fogo do céu? Deus tem. Mas eu não estou aqui querendo levantar Satanás, mas ele também tem. Por quê? Em Jó, quando foi fala assim, ó, e desceu o fogo do céu e consumiu os animais e todos, restando somente um. Quem mandou foi Satanás. Em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que quando o falso profeta vier, vai mandar fogo do céu, a ponto de enganar até os escolhidos. Então, Satanás, ele tem condição de mandar fogo do céu. Então, naquele momento, quando Elias, ele programa o desafio, Satanás, isso aí é fácil. Isso eu posso. Isso eu vou fazer. Então, quer dizer, tinha adoração, tinha altar, mas não teve fogo. Porque naquele momento Deus falou assim, fecha o terreiro, porque quem vai descer no Carmelo hoje sou eu. Não tem fogo. Só que aí, você falou aqui para mim que quando Elias foi levantar o altar dele, ele fez o quê? Consertou o altar que estava quebrado. O altar, como a gente disse, tem que ter a lenha, né? Tem que ter o cordeiro, tem que ter a presença de Deus. Mas Elias mandou colocar água. Por que ele mandou colocar água? Interessante. Por que Elias mandou colocar água? Já era falta de água há mais de anos. E quando ele manda descer a água e fogo não era para combinar. Entenda isso aqui. Altar, sacrifício, coloca água. Segundo a palavra de Elias, não chovia há 3 anos e meio. O povo era agricultor. Qual era a necessidade do povo? Água. Elias, coloca água. O meu filho está com sede. Coloca água. Ei, eu tenho que dar água para os animais. Coloca água no altar. Ei,
Eu preciso regar as plantas, coloca água no altar. O que eu quero te dizer, que você veio hoje sacrificar, mas para que você precise sacrificar, é necessário você colocar algo no altar que tenha valor. Porque Deus só recebe aquilo que tem valor. Não adianta você vir aqui e colocar qualquer coisa no altar. Não adianta simplesmente você estar aqui nessa noite. Se não tiver valor para Deus, não serve. Então o povo, a necessidade do povo era Água. Então coloca água no altar. Porque o altar não precisava de água. Mas ele disse, coloca aquilo que o povo está necessitado. Então eu quero convidar você nessa noite a colocar no altar do Senhor aquilo que para você tem valor. Aquilo que para você pesa. Aquilo que para você Deus vai receber, aquilo que você vai entregar nessa noite. Eu não estou dizendo aqui valor em dinheiro, eu não estou dizendo isso, mas que seja isso, é você e Deus. Mas eu quero que você tiver a coragem, porque você está em uma campanha, você saiu da sua casa e veio participar, saia do seu lugar, venha até o altar e coloque no altar aquilo que para você tem valor. Fala para Deus assim, ó, Deus, sabe aquilo que tem me tirado da sua presença? Hoje eu vou colocar no seu altar. Sabe aquele copo de bebida que tem me tirado da tua presença? Eu vou colocar ele hoje no seu altar, de hoje em diante eu não bebo mais. Eu vou entregar nas tuas mãos. Eu quero que você tenha coragem de fazer uma aliança com Deus. Se você saiu da tua casa para participar de uma campanha, o momento é esse, o momento de sacrificar é esse.